Boa tarde, galera. Tudo jóia? Professor Janilson falando novamente. Vamos lembrar um pouco aí das nossas aulas aqui que tivemos, né? As aulas que tivemos presencialmente. Um breve resumo aqui rapidamente para a gente ir aprofundando mais no nosso assunto. Tranquilo? Eu comentei com vocês, galera, aí sobre competências e habilidades, né? Que tem que estar andando lado a lado aí com o técnico em radiologia. É um dos pilares aí, né, um dos alicerces para o sucesso de um técnico, né, é ter competência, né, e também junto com ela a habilidade, né, que nos leva aí né, para um caminho aí da vitória na carreira de técnico em radiologia, beleza? Como vocês notem aí, tem o tema aí de competências e habilidades, né? Aí tá também no módulo de vocês aí no material, né? E que nós comentamos sobre vários assuntos relacionados a esse tema, né? Que é competências e habilidades. Um dos temas aí que todos eles, né? Na verdade, são de grande importância, né, e relevância na radiologia, mas tem alguns temas aí que às vezes pegam um pouco mais, né, como vocês notem aí, que diz que aplicar técnicas radiográficas na aquisição de imagem conforme solicitação do médico. O que é isso? É aplicar técnica adequada para a aquisição da imagem ideal, entenderam? Conforme a solicitação prescrita aí pelo médico, né, que solicitou esse exame aí, ok? Então devemos nos atentar muito aí com relação a essas competências e habilidades que é de um técnico em radiologia, ok? Também proceder ao processamento, né, de imagens radiológicas segundo o protocolo e normas técnicas. Sempre, galera, sempre proceder dessa forma, tá? O protocolo e normas técnicas é tudo aquilo que vai envolver a questão de, desde técnica a ser usada em determinado exame, até o atendimento do cliente, certo? Até a recepção do cliente, até dentro e até a sala de exames, tá? Do posicionamento, a técnica, e do atendimento, a finalização do exame, do primeiro atendimento, né, a finalização do exame. Então aí competências aí que tem que estar, né, andando aí lado a lado aí com o técnico em radiologia para desenvolver um bom trabalho, né, desenvolver uma boa prática das técnicas radiológicas, ok? Logo em seguida aí, galera, falamos também um pouco sobre bases tecnológicas, né? Sobre, né, aparelhos, sobre o que há dentro da sala, né, de radiologia. Vocês notam aí que tem essa imagem de um aparelho de raio-x aí, né? Que tem aí como, né, os seus elementos de dentro da sala de radiologia, né? De raio-x, tem a estativa, né? Ou seja, o book vertical, né, que a gente também pode chamar de estativa, tá? Tem a mesa de exames, logo aí, né, onde a gente coloca o paciente ou sentado ou deitado, né, para a gente realizar o determinado exame solicitado pelo profissional, entendeu? Tem aí o cabeçote, né, o braço articular, que é onde eu falei que fica o colimador, tubo, né, e tudo isso junto aí, né, é o cabeçote e braço articular. Tem também o painel de comando, né, logo aí do lado, ou mesa de comando em muitos, né, lugares, muitos centros aí, muitas salas, os colegas técnicos falam em mesa de comando, né? Aqui tem painel de comando, mas é a mesma coisa, né? É onde esse painel de comando aí, galera, a mesa de comando é onde a gente vai colocar as técnicas, né? Onde vai dosar lá o KV, o MA, o MAS,
Eu falei com vocês também dentro da sala sobre KV, MA, MAS, expliquei a vocês direitinho para que cada um serve, o que representa cada um para um determinado exame, certo? Logo seguido aí, galera, falei um pouco também com vocês aí sobre a história da radiologia, né? É assim, né? Nós, como técnicos em radiologia, devemos muito bem saber da nossa história, né? De onde ela nasceu, né? Que ano foi que ela nasceu, quem inventou, o porquê do nome raios X, né? Quem foi o alemão aí, né? O físico alemão, né? O Wilhelm Conrad Roy foi quem descobriu aí, né, a radiologia pra gente, né? E em 8 de novembro, né, ele descobriu a existência de produção de raio-x, né, quando ele fez uma experiência aí na universidade lá na Alemanha, certo? E daí para cá, né, foi inovando e aperfeiçoando e, né, desenvolveu aí o nosso tão, né, como é que a gente pode falar, né, almejada carreira de técnico, né, em radiologia, técnico, né, de raio-x, como muitos falam, né, no linguajar popular. Então, por esse motivo também, do dia 8 de novembro, que comemoramos o dia do técnico em radiologia, como eu falei para vocês, né, a gente comemora aí no dia 8 de novembro, a gente comemora o dia do técnico, né, o dia da gente aí que, né, chegou aí a inovação da radiologia aí para o Brasil. Então é importante que vocês conheçam um pouco desses descobridores, como Huygens e outros, o que ajudou o cientista, né, o Philippe Lenard, né, ajudou muito ele. Depois veio a inovação, né, com outros também, tipo Thompson, ligada à área, claro, da radiação, né, do implemento aí para ajudar na qualidade das imagens, enfim, né. Como eu falei também para vocês que a primeira radiografia, né, ele realizou aí da mão da esposa dele, né, e demorou um tempo aí de 15 minutos, né, incansável 15 minutos aí para fazer uma imagem. A imagem é essa que não saiu tão nítida, tão bem, tão detalhada, mas dali já se deu um pontapé inicial para que nascesse aí os raios-x, né? Para que nascesse, na verdade, não os raios-x, para que nascesse, na verdade, a imagem radiográfica, né? Então foi um pontapé. E hoje, graças a Deus e a eles também, né, os físicos aí, que mudou demais, né? Hoje a gente tinha, quando lá em 895 ele teve um tempo de 15 minutos para realizar uma imagem, né, radiográfica, hoje nós temos menos aí de 1 minuto, menos de 30 segundos, né? Então, assim, menos de 10 segundos. Então, assim, graças a eles, assim, a inovação, a tecnologia foi avançada demais e muito bom e a nosso favor, é a verdade. Então, muito bom mesmo. Aí, né, para a gente ter aí uma noção do quanto a radiologia cresceu, né, de 1895 para cá, não é verdade? Logo depois aí também eu comentei um pouco com vocês sobre efeito anódico, né? O que é isso, né? O que é o efeito anódico, não é verdade? Eu falei muito dentro da sala, né? O que é ele? Como utilizar? Por que devemos utilizar? Por que devemos nos beneficiar do efeito anódico? Né? Expliquei muito isso aí para vocês, né? Qual lado do paciente colocar para a gente utilizar esse efeito anódico a nosso favor, tá? E falei também o porquê que o nome efeito anódico, né? Que ele vem do lado do anodo, de uma aceleração entre cátodo e anodo, entre mais positivo e negativo, os polos aí que fica no tubo do raio-x, né? Que
daí a aceleração dos elétrons se choca, né, aí com o anodo, né, produzindo aí a radiação X, né, que dá origem aí à imagem radiográfica, né, ou imagem radiológica, como dito, certo? Logo seguido aí, galera, vocês notem, tem uma figura de um boneco aí deitado e o nome é efeito anódico em cima, né, falando assim, mais ou menos, ou falando como devemos utilizar, para que lado devemos colocar o paciente para se beneficiar desse efeito anódico, não é verdade? Vocês notem aí que ele está deitado e a cabeça do paciente está voltado para o lado do anodo. Por que isso? Para que a parte um pouco mais densa, que é a parte do abdômen ali do tórax, fique voltada para o lado catodo, para quando os elétrons são acelerados do catodo em direção ao anodo, que atingiu o alvo, certo? Ele gerar a corrente de raio-x, a gente se beneficiar do efeito anódico, que é voltado para o lado mais denso do corpo do paciente, como eu expliquei para vocês direitinho na sala aí, ok? Na sala de até demonstração de como seria, por que seria, né? Tudo direitinho, né? E aí a gente obtém aí uma qualidade de imagem melhor, uma qualidade de imagem mais precisa, né? Que ajuda bastante aí no diagnóstico médico, né? Nós damos aí para eles uma imagem de qualidade. Isso enriquece muito nosso poderio técnico, né? Nosso poderio aí de profissional, né? Então adquirindo isso, claro, junto com a técnica, tá, gente? Porque não adianta você utilizar um efeito anódico, o lado certinho, tudo direitinho na mesa com o cliente, e aí a gente peca na forma da técnica. Então, como eu falei dentro da sala, cada técnica ela é determinada para um tipo de exame, certo? Para um biotipo do paciente, ou seja, o paciente um pouco mais denso, mais forte, a técnica mais alta, KV pico e MAS. KV pico mais alto, MAS com tempo maior e o MA com foco adequado para aquela estrutura, como eu expliquei direitinho para vocês aí na sala de aula, beleza? Então que fique bem frisado isso aí, que não adianta a gente usar o efeito anódico pensando que só ele vai fazer, né, aí com que a imagem saia de qualidade. Quem vai fazer essa imagem de qualidade, quem vai fazer, né, essa imagem, né, ficar brilhante, ficar boa, né, na verdade, ficar excelente, é a técnica colocada na mesa de comando, naquela mesinha lá atrás onde eu mostrei para vocês, beleza? Então, colocada a técnica ali, é que vocês vão desfrutar aí de uma imagem de qualidade. Pode até uma hora, vocês na hora da correria, no centro, lá na sala, errar, colocar o paciente do lado ao contrário, enfim, não aproveitou o efeito anódico, enfim. Mas você ganha na técnica, né? Você ganha na técnica adequada e de qualidade que você botou para aquela estrutura, né, a ser radiografada. Então, ou seja, a gente pode muito bem uma hora na correria, né, nos grandes centros aí, a gente esquecer, o paciente ficou do lado ao contrário, tá? Não tem problema, você vai ganhar na técnica. Se você tiver uma boa técnica e colocar certinho no aparelho, você ganha na técnica, já era, é ótimo, entendeu? Não tem tanta dificuldade. Então assim, o que, claro, primeiro que dá uma qualidade no exame, um contraste, uma nitidez, né? Uma qualidade de imagem boa é a técnica. Sempre, a técnica é tudo, certo? Você colocar o KV pico ideal, o foco ideal, que é o MA, e o MAS, que é o tempo ideal para determinada estrutura a ser radiografada. Então é importante que a gente, né, ajuste esses parâmetros técnicos aí para que a gente chegue no coeficiente, né, satisfatório na hora da realização do exame. Tranquilo? Então fica a dica aí, beleza? Bom, outra técnicazinha aí que eu falei com vocês aí foi sobre essa técnica aí, ó,
com esse nominho aí, ó, técnica de Airgump, né? Comentei um pouco, falei um pouco sobre técnica de Airgump para vocês, né? O que é isso, né? A técnica de Airgump consiste em afastar o filme do paciente, né? Assim criando um espaço de ar entre eles, né? Assim a radiação espalhada não atingiria o filme na posição normal. Não alcança o filme na posição afastada. Ou seja, a radiação espalhada que atingiria o filme na posição normal, ela não alcança o filme na posição afastada, ou seja, usando a técnica de Airgump, né? Então, uma das vantagens, né, como é bem ilustrado aí nessa foto, de usar a técnica de Airgump, a vantagem era essa, que você não deixava aquela radiação espalhada, né, alcançar o filme, né, e assim não causaria tanta borramento, né, a imagem ofuscada, né, borrada. Então a vantagem é essa, mas devemos ficar muito atento com relação à utilização dessa técnica, certo? Há alguns problemas aí, tem alguns problemas a ser usada essa técnica, certo? Quais os problemas de ser usada essa técnica? Bom, vamos lá. O problema a ser usada essa técnica de Airgump é que você pode causar magnificação na imagem, certo? O que é isso? Magnificação é você ampliar a imagem, certo? Dar à imagem um tamanho que não é o dela, um tamanho que não é real, certo? Então isso causa um efeito meio que falso diagnóstico, certo? Para o médico e para a finalidade diagnóstica está totalmente errado se um exame for liberado dessa forma, certo? Então assim, vamos lembrar então a questão, para entender um pouco aí sobre essa magnificação, nós vamos lembrar um pouco sobre o raio-x de tórax. Lembra que o tórax, eu falei na sala, que ele respeita uma distância de 1,80 m para ser realizado um raio-x de tórax. Cai nesse conceito aí de magnificação, ou seja, quanto mais você distancia o tubo, a ampola, a colimação do paciente, menor fica a estrutura a ser radiografada. Quanto mais você aproxima, certo, o tubo do paciente, maior é a estrutura a ser radiografada. Então é o seguinte, se você respeita a distância de 1,80 m para tórax, você não vai ter uma imagem magnificada de forma nenhuma. Agora, se você aproxima a ampola e deixa essa distância reduzida de 1,80 m, você coloca aí 1,20 m, por exemplo, você vai magnificar possivelmente, certo? Possivelmente você pode magnificar a área cardíaca e dar um falso diagnóstico médico. Ou seja, o médico pode achar que o paciente, né, pode ter uma cardiomegalia. Então isso é muito ruim, é complicadíssimo, tá? Em questão de diagnóstico, é bom ficar bem atento com relação a isso aí. Tranquilo? Então tem que ter muito cuidado com isso. Então, ou seja, como a técnica de Airgump fazia essa magnificação? Porque, ora, logo que a gente afastava, como diz aí na ilustração da imagem, quando a gente afastava o paciente do chassi, quando a gente afastava o paciente da placa, da estativa, certo? Ele em pé, logo ele se aproximava da ampola, certo? Então, afastou ele de lá, logo ele aproximava da ampola. Então, causava uma magnificação na imagem, um aumento da imagem. Entendeu? Então assim, quando você aproxima uma ampola do paciente, você magnifica a imagem, você aumenta a imagem, tá? E dá a ela aí um tamanho que não é real, beleza? Então tem que ficar muito atento com isso, beleza? Outro problema, né, é a perca de detalhe, né? O problema da técnica de Airgump é a perca de detalhe devido ao aumento da penumbra, ou seja, a penumbra que a gente quer dizer é uma imagem um pouco escura. Ela nem é clara demais, nem é escura, fica no meio termo ali. Então ela dá uma certa falta de qualidade na imagem muito grande, beleza?
Outro fator, né, esse também é muito ruim até para o próprio paciente, que é o aumento da dose no paciente, certo? Ou seja, se você aproxima ele da ampola, você aumenta também o potencial energético daquela radiação que você vai dar no paciente, beleza? Então tem que ficar muito esperto aí, muito ligado sobre a técnica de air gump por causa desses fatores aí, tranquilo? Bom, logo depois aí vocês veem que tem terminologias. A gente não entrou muito na sala de aula nesse termo, né, porque não deu tempo aí, nossas aulas presenciais, né, foram interrompidas aí por essa pandemia aí, mas a gente vai se aprofundar mais nessa terminologia quando a gente voltar, se Deus quiser, voltaremos em breve aí para nossas aulas presenciais e vamos se aprofundar um pouco mais presencialmente aí nesses termos aí, certo? Mas enquanto isso nós vamos estudando aqui, trabalhando junto aqui, né, via essa ferramenta aqui de comunicação que a gente está tendo e, né, de toda essa forma aí, tentar com que vocês vão compreendendo e entendendo um pouco da matéria, né, sobre elementos de radiologia, certo? Então, galera, é o seguinte, fique ligado em terminologias, beleza? Eu só deixei aí essa folha, essa imagem parada um pouco para vocês, né, se ligarem que nos próximos áudios aí, nos próximos slides, né, eu vou estar falando com vocês sobre esses termos aí, terminologias, termos gerais, vou estar falando também sobre termos corpóreos, linhas de corte, enfim, beleza? É um termo, é um tópico interessante, né? É um tópico que ajuda muito aí e que vocês vão estar vendo bastante aí comigo nos próximos slides, beleza? Por hoje é só por aqui, terminamos, mas no próximo slide estamos aí de volta e a gente vai falar um pouco sobre terminologia, termos gerais, beleza? E outros assuntos aí bem bacanas aí para nossa área. Beleza, galera? Desde já, obrigado pela atenção de todos, bom estudo, boa pesquisa. Precisando de alguma coisa, o professor Janilson está à disposição, conte comigo, beleza? E estamos aí. Um forte abraço a todos, que Deus nos proteja e nos ilumine. Que a gente volte firme e forte. Até mais, galera.